Boletim Esportivo. Começou ontem a fase de grupos da Taça Libertadores da América e também da Copa Sul-Americana. E nas duas competições tivemos brasileiros em campo. E olha, só uma vitória. Vamos começar conferindo o que aconteceu na Copa Sul-Americana. Nós tivemos Nacional do Paraguai 2, Argentinos Júniors da Argentina 3. O time argentino chegou a abrir 3-0. O Nacional depois diminuiu. Esse aí é o grupo do Corinthians. O Argentino Júnior sai com 3 pontos na frente. Belgrano e Internacional de Porto Alegre 0-0. O Inter tropeçou no Belgrano, mesmo jogando fora de casa. O Atlético Paranaense foi o único brasileiro a vencer. Jogou contra o Esportivo Ameliano e venceu por 4-1 lá no Paraguai. Uma vitória tranquila do Furacão. Racing do Uruguai e Corinthians empataram em 1 gol. O Corinthians vencia por 1-0 e tomou o gol de empate. E, finalmente, o Universidade César Valerro do Peru 0, Defensa e Justiça da Argentina 1. Esses foram os resultados dos jogos realizados ontem na Copa Sul-Americana. E, como você viu, apenas e tão somente o Atlético Paranaense conseguiu os 3 pontos. Os jogos de hoje da Copa Sul-Americana serão os seguintes. Vamos conferir. 19 horas, o Raio Zuliano da Venezuela enfrenta o Danúbio do Uruguai. No mesmo horário, em Cuiabá, tem o Cuiabá jogando contra o Lanús da Argentina. Nós teremos ainda às 9 horas da noite, em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino jogando contra o Coquimbo Unido do Chile. Também às 9 horas da noite, o Nacional Potosí da Bolívia jogando contra o Boca Juniors da Argentina. Esse jogo vai ser em Potosí, a 4.090 metros de altitude. Pobre Boca. No mesmo horário, no Paraguai, tem Trinidense jogando contra o Fortaleza, a estreia do Fortaleza na Copa Sul-Americana. O Fortaleza que está no grupo do Boca. E, finalmente, às 11 horas da noite, na Colômbia, o Alianza Petroleira jogará contra a União La Calera do Chile. Esses, portanto, os jogos de hoje da Copa Sul-Americana, primeira rodada da fase de grupos. Na Libertadores da América, a situação é a mesma. A primeira rodada da fase de grupos. Começando, conferindo os resultados dos jogos de ontem. Nós tivemos lá no Chile, Cobresal 1, Barcelona do Equador também 1. Esse é o grupo do São Paulo. Na Colômbia, em Bogotá, o Milionários empatou com o Flamengo 1-1. Péssimo resultado do Flamengo. Ah, mas foi em Bogotá. Sim, mas o Flamengo vencia por 1-0. Tinha um jogador a mais que no lance do pênalti que o Pedro converteu, o jogador do Milionários foi expulso. E ainda assim o Flamengo não conseguiu segurar a vitória. 1-1. Lá em La Paz, o Strongest venceu o Grêmio por 2-0. E aí o próprio Renato Gaúcho disse na coletiva, aqui na altitude não tem jeito. Tanto que foi com um time completamente alternativo. 2-0 Strongest. Nós tivemos ainda ontem, na Venezuela, Deportivo Táchira 0, River Plate 2. E lá no Peru, o Universitário bateu o LDU, fazendo 2-1. Hoje continua a primeira rodada da Copa Libertadores da América com os seguintes jogos, e tem mais brasileiro em campo. 7 horas da noite no Chile tem o Huachipato e Estudiantes de La Plata da Argentina. No mesmo horário, o Nacional do Uruguai recebe o Libertad do Paraguai. Ainda às 7 horas da noite, lá no Newton Santos, tem a estreia do Botafogo. O Botafogo jogando contra o Júnior Barranquilla da Colômbia. Ainda hoje, às 9 da noite, em Santiago do Chile, tem o Colo-Colo contra o Cerro Porteño do Paraguai. Às 21h30, em Buenos Aires, o São Lourenço recebe o Palmeiras. No mesmo horário, em Lima, Alianza Lima jogando contra o Fluminense. Portanto, aí mais 2 times brasileiros fazendo as suas estreias na fase de grupos da Libertadores da América.